Definindo o cliente ideal. Essa é a aula mais importante do curso. Todas as aulas elas são extremamente úteis se você vai usar elas para construir a tua máquina de vendas. Só que se você definir errado o teu cliente ideal, ele vai ter uma consequência muito grande na tua estratégia. É igual você querer chegar no Japão e apontar o mapa para uma outra direção. Você não vai conquistar o teu resultado no final. Então, assim, existem alguns exercícios que eu vou te passar ao longo dessa aula e eu vou te pedir para não continuar a aula, não assistir a próxima aula enquanto não concluir esse exercício. Isso aqui só vai ter valor se você botar em prática. Então, quando eu apresentar o exercício, você para o que você está fazendo, ataca o exercício, desenvolve ele, terminou, chegou à conclusão, você volta para a aula e a gente continua. Beleza? Combinamos? Então vamos lá. O que é importante? A gente vai usar o conceito de cliente ideal para 3 coisas. Primeiro, encontrar empresas que têm um potencial de compra melhor e que têm boas métricas. Eliminar empresas que não estão dentro desse perfil, então conseguir descartar mais rápido e melhorar o nosso processo de qualificação. Com isso, tornar a tua área de vendas muito mais eficiente. E terceiro, encurtar. Diminuir o ciclo de vendas, conseguir fazer com que as coisas aconteçam num período de tempo menor. Então, o que é o perfil de cliente ideal? O perfil de cliente ideal é uma parte da sua base de clientes que tem as melhores métricas de negócio. São clientes que você se torna muito mais eficiente, ou que trazem mais receita, ou que dá menos trabalho fechar negócio, ou que ficam mais tempo contigo. A gente vai ter que achar essas métricas para poder achar esse cluster onde a gente vai priorizar dentro da tua estratégia. Benefícios de se definir o cliente ideal. Primeiro, ajuda a encontrar mais facilmente grandes clientes através de segmentações inteligentes. Elimina clientes sem perfil rapidamente, encurta o teu ciclo de venda e aumenta as suas taxas de conversão. Qual é a abordagem que a gente vai trabalhar e que eu sugiro para construir o teu perfil de cliente ideal? Primeiro, quais são os segmentos de clientes que a gente vai dar prioridade? A gente vai definir o segmento, a gente vai definir o perfil do cliente e a gente vai mapear o processo de compra. Segundo, qual é a melhor proposta de valor para esse segmento? Quais são as definições de posicionamento estratégico que a gente vai ter para esse cliente perceber a gente com uma melhor oferta, com uma melhor solução para o negócio dele? E qual é a estratégia de vendas? Para cada tipo de cliente, para cada padrão, para cada estratégia, para cada posicionamento que a gente definir, a gente vai ter que construir uma estratégia de venda diferente. Eu não sei se é inbound, eu não sei se é outbound, eu não sei se é eventos, mas o que acontece é o seguinte, de acordo com o teu comprador e com o perfil do cliente, vai ter uma estratégia de aquisição que será mais eficiente para trazer esse cara para dentro da empresa. Então, a gente vai definir qual é o nosso modelo de vendas e a gente vai definir qual é a nossa estratégia de geração de demanda. Esses 2 pontos são fundamentais. Existem mais de 19 estratégias diferentes de aquisição de cliente e aí a gente tem que escolher entre elas qual que a gente vai usar. Então, basicamente, como é que funciona a lógica de segmentação? Imagina novamente o funil. Você tem o setor e a indústria, você tem o perfil de empresa ideal, então imagina que você quer vender para a indústria de calçados. Dentro da indústria de calçados, tem algumas empresas que têm uma faixa de um porte específico. Pode ser uma região geográfica, pode ser um número de funcionários, mas tem uma classificação que torna essa empresa mais interessante. Procure as equipes funcionais que têm o problema que você resolve. Então, qual departamento você precisa falar? É muito mais eficiente a gente falar com a área de negócio, ou seja, quem tem o problema, do que falar com o departamento de TI, que normalmente já tem muito problema para resolver e o problema da área de negócio fica sendo negligenciado. Encontre quem são os influenciadores. Dentro de um processo de compra, quem que influencia o teu cliente a tomar a decisão? É o gerente de TI? É o cara do suporte? É o analista de vendas? É o analista de negócio? Quem que influencia essa tomada de decisão? Identifique quais são os desafios. Que desafios fazem com que o teu cliente não durma, perca o sono, perca a performance, perca a produtividade? Esse é o gancho que você vai usar para entrar nele. E como que o cliente se enquadra. Essas informações elas são fundamentais para a gente construir o teu modelo de qualificação. Quais são as características que o seu cliente possui para a gente saber se está falando com um cliente que tem potencial de compra ou com um cliente que o seu comercial precisa descartar. Então, assim, como é que a gente vai fazer a pesquisa dentro da sua base atual de clientes? Eu estou te dando 2 exemplos aqui de segmentação, mas você pode usar exemplos diferentes, tá? Um que eu gosto muito, principalmente para quem vende para empresas, para quem é B2B, é a gente separar o porte da empresa. Dentro dos contratos que você já fechou, qual é o tamanho? E aí aqui eu estou te mostrando a classificação do BNDES, mas você poderia usar uma outra classificação. Então, micro é menor de 2 milhões e 400 por ano, pequeno é entre 2 milhões e 400 e 16 milhões, médio entre 90 e 16, grande entre 90 e 300 mil,
e grande maior que 300 milhões de faturamento anual. Então essas são algumas classificações. Setores. Você consegue criar macrosetores como indústria, serviço, governo, varejo ou região geográfica? Eu não sei como que faz sentido a sua segmentação, mas você tem que ter essas duas hipóteses para a gente tentar achar um grupo foco. O que você vai fazer? Você vai tabular toda a tua base de clientes, tentando achar aonde que tem a maior concentração. Nesse exemplo aqui, a maior concentração está em governo pequeno. Então, nesse exemplo, é uma empresa que a maior parte do faturamento deles, o melhor ticket médio e a maior quantidade de clientes são pequenas prefeituras. Então, você tem que tentar achar aonde que no teu histórico de venda se concentrou mais venda e onde você tem mais receita, tá? Eu vou deixar um modelo de planilha aqui embaixo que você pode baixar e imputar essas informações e automaticamente eu já vou te dar esse gráfico. Uma vez que você já tem os teus clusters e as tuas teorias de segmentação de cliente, o próximo passo é você criar uma matriz, onde você analisa a tua habilidade para ganhar e a atratividade do teu cliente. Não existe uma regra padrão para calcular a habilidade de ganhar, mas basicamente o que você vai fazer? Historicamente, todos os leads que você já gerou dentro desse segmento, dividido por quantos clientes você fez. Essa taxa de conversão vai te mostrar qual desses segmentos você ganha com maior facilidade. Isso te ajuda a ter um ciclo de vendas mais curto, a um custo de aquisição de cliente menor, a um investimento de marketing mais efetivo. Então você já sabe qual cluster você vai priorizar. Já no quadrante de baixo é a atratividade. É quanto que esse cara tem capacidade de pagar para você e quanto tempo ele fica dentro da tua empresa. Então, usando essa matriz, nesse exemplo que eu estou te dando, os 3 clusters de clientes mais interessantes são ONG pequena, indústria pequena e serviço pequeno. Então você precisa criar a mesma coisa dentro da sua empresa. Você tem que achar quais que são mais atrativos e quais que te trazem, você tem maior habilidade para ganhar. Pode ser pelo fato do seu produto ser melhor para eles, pode ser pelo fato deles tomarem a decisão com mais facilidade ou de você ter menos concorrente nesse determinado segmento. Exercício. Agora você vai parar e você vai fazer o seguinte. Usando essa planilha, você vai pegar na tua base atual de cliente e vai separar tentando achar qual segmento e porte você mais vendeu. Quanto cada representa em volume de receita para você. Dentro desses clusters, a gente vai usar o faturamento para saber quanto ele representa em receita. De todas as oportunidades geradas dentro do setor, qual apresenta a maior taxa de conversão? Com essas 3 informações, a gente vai ser capaz de definir de todos os mercados que você já vendeu, qual que é mais atraente. Termina esse exercício antes de ir para a próxima aula, beleza? Vamos ao trabalho.